professora está aqui fazendo videoaula dessa semana, que vai ser organizado da seguinte maneira. Esse primeiro momento nós vamos corrigir algumas questões que eu repassei para vocês na última semana na nossa live. Então lá tem questões que é do COC 2, que a gente precisa corrigir essas atividades para finalizar ele totalmente, e temos algumas questões do COC 3, que foi o conteúdo que eu trabalhei com vocês na live, tá? Eu quero que o COC 2 esteja com vocês agora, nesse momento da aula, e sugiro para vocês também, enquanto a professora for corrigindo, como vocês não estão aqui comigo, então se torna um pouquinho mais rápido a correção. Mas para vocês fazer uma correção certinha, para o vídeo, se tiver alguma questão errada, para serem corrigidas, ou se tiver incompleta, e depois retorna o vídeo novamente, tá bom? Então, na página 257, começa as questões que eu repassei para vocês na live, tá? Vai até a página 261 do COC 2. O COC 3 tem mais 4 questões para serem corrigidas, certo? Aí tinha um texto para ler que fala dos cientistas descobrem fragmentos de continente perdido. Aí ele pergunta qual é a temática do texto, ou seja, o que ele está tratando, né? Então, a descoberta de vestígios de rochas seria a temática. Então, ele encontra alguns vestígios de alguns fragmentos rochosos, que é o tema que ele acaba gerando nesse texto. Na letra B, ele pergunta ali, ó, o que foi o Pangeia? Então, lembrando, gente, a Pangeia é quando tinha todos os blocos de continente unidos, juntos. A gente chama de um único bloco, tá? Então, isso era o momento que se colocava na teoria da deriva continental como Pangeia. Pangeia, ou seja, todos os continentes próximos, juntos, formando um único bloco. Essa é a resposta da letra B, da questão número 3, da página 257. A C pergunta assim, por que os continentes se separam? Por que acabam se separando? Gente, ocorre que o movimento das placas tectônicas, elas estão sempre acontecendo. Então, grandes fragmentos da crosta terrestre acabam se movimentando sobre esse magma, que ele está num magma mais pastoso. Então, a movimentação faz com que esses fragmentos fossem se separando e ocasionando o que nós temos hoje dos continentes todos separados, né, distantes um do outro, certo? Mas devido a isso, quando ele pergunta por que os continentes se separam, porque as placas tectônicas estão em cima de uma camada mais pastosa, que é o manto, e faz com que essas placas acabam se movimentando, certo? Virando a página, aí eu tenho a letra D, que pergunta o seguinte, quanto tempo se passou desde o Pangeia até os dias de hoje? Então é uma estimativa, não há uma certeza, é sempre uma estimativa quando se pergunta algo desse tipo, tá? Então estima-se que tenha passado 350 milhões de anos, tá? Estima-se que tenha passado 350 milhões de anos, somente isso. Na letra E, para fechar essa questão, pergunta assim, como se chama o tempo que mede os acontecimentos da dinâmica do planeta Terra? Então, como é que se chama esse tempo? Tempo geológico, ok? Na número 4 da página 258, ele pede para preencher as legendas indicando as camadas da estrutura da Terra. Então, essa imagem aqui, vocês vão colocar de baixo para cima, ou vice-versa, tanto faz, mas eu vou ler para vocês como ficaria a resposta de vocês de baixo para cima. Então, verifique, obviamente, se o de vocês está correto. Então, primeiro ali é o núcleo interno, acima do núcleo interno, núcleo externo, acima do núcleo externo, daí nós temos o manto inferior, acima do manto inferior, o manto exterior e depois a crosta terrestre. Se alguém colocou litosfera, sem problema, em vez de crosta terrestre. Mas nesse caso fica núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior e crosta terrestre, ok? Na outra página, a 259, pede para ler também no outro texto, que diz, maior quebra-cabeça do mundo. Aí a número 5 pergunta assim,
Por que nós não percebemos as transformações que acontecem na crosta terrestre? Porque todas as transformações que a Terra vivenciou, que aconteceu de transformações, de mudança, foi um processo muito lento, muito lento. Tanto que isso a gente verifica quando a gente estudou anteriormente sobre o tempo geológico, as eras geológicas, cada era tem os seus períodos. Então a Terra passou por um processo muito lento de formação, então todas essas transformações não percebemos porque foi um processo muito lento, né? E lembrando que a espécie humana, ela surge na última era geológica, tá? A6. O que diz a teoria das placas tectônicas? O que ela diz? Que as placas são fragmentadas em grandes pedaços que se movimentam pela camada pastosa. Então as placas tectônicas, na grande maioria são placas bem grandes, mas a gente sabe que tem as pequenas, as médias placas, e elas estão se movimentando o tempo inteiro, por ela estar em cima de uma camada mais pastosa, repetindo até uma informação que já tinha dado na questão anterior, tá? Nas questões anteriores, certo? A7. Quais os principais efeitos que podemos sentir quando as placas tectônicas se colidem? Quando elas se chocam, quando elas se colidem, lembrando que acontece sempre no encontro de placas tectônicas, no limite de placas tectônicas. Então, são nessas áreas que ocorrem, então, os terremotos e ocorre o vulcanismo, tá? Então, quando ele pergunta os principais efeitos que podemos sentir, no caso, são os abalos sísmicos, que são os terremotos, ou atividade vulcânica naqueles vulcões que ainda estão ativos, porque são nos encontros de placa que acontecem esses fenômenos, certo? Depois nós vamos para a página 260 do POC 2, que diz o seguinte: o que é o fenômeno retratado? No caso, anteriormente tinha essa imagem aqui, certo? E aí pergunta que fenômeno que ele está sendo retratado. Então ele está retratando a deriva continental, desde quando a Terra era um único bloco, Pangeia, até os dias de hoje, com os continentes separados e posicionados como a gente conhece, tá? Então é a deriva continental. Por que esse fenômeno ocorre? Por que ocorre esse fenômeno? Porque as partes das placas tectônicas estão em constante movimento. Se repete novamente a resposta, as placas estão sempre em movimento, por isso que acontece esse fenômeno. As placas estão em cima de uma camada pastosa, certo? E faz com que essas placas estejam sempre em movimento. Ok, gente? Depois nós temos a questão número 1, que vinha o mapa, só para vocês lembrarem. Aí vem um texto, que era para vocês fazerem a leitura também. Poluição mata 15 vezes mais do que todas as guerras do mundo. Aí ele pergunta assim: com base no que foi discutido, escreva um breve texto apontando quais os principais impactos desse tipo de poluição para o sistema Terra. Aqui é uma questão mais pessoal, né? Então vocês têm que lembrar quais são os elementos que compõem o sistema Terra, né? Uma delas é a atmosfera, que a gente viu anteriormente isso no COC 2, e a atmosfera está sofrendo muito com a poluição que principalmente indústrias, a queima de combustível vem ocasionando, tá? Então, e vai interferir na atmosfera, nas camadas atmosféricas, né? Principalmente ali onde tem a camada de ozônio, que acaba destruindo a camada devido à poluição, tá bom? Então aí cabe mais a uma questão assim de resposta pessoal, tá? Tentam fazer, melhor dizendo, espero que tenham feito, e lembrando sempre desse detalhe da atmosfera como exemplo, tá? Sugiro assim. Depois, COC 3, tá? Espero vocês um pouquinho para vocês colocarem lá no COC 3, na página 252, certo, gente? Espero que esteja corrigindo tudo direitinho, hein? Como eu falei, se tiver alguma coisa errada ou incompleta, faz a sua correção certinha, depois volta lá no vídeo que a professora tá aqui, tá? Para continuar a correção, certo? Construção do espaço geográfico, que foi o que a gente viu na última live, na semana passada, tá? E aí eu comentei com vocês o que é espaço geográfico. Na verdade eu lembrei, porque vocês já sabem o que é espaço geográfico, que é espaço onde nós vivemos e transformamos constantemente.
e essa transformação muitas vezes de acordo com as nossas necessidades, tá? Então eu dei alguns exemplos para vocês, como a nossa cidade tem as pontes, será que futuramente vai ter necessidade de mais uma ponte? Não sabemos. Se a população aumenta muito, se é para melhorar a circulação dessas pessoas, há necessidade de mais uma ponte? Não sabemos. Foi feito um túnel lá no centro, será que precisa de mais um? Também não sabemos. Isso tudo vai no decorrer dos tempos, as coisas vão mudando e há necessidade de algumas mudanças, de algumas transformações. Então o tempo todo o nosso espaço está em constante transformação, tá? E geralmente, lógico, para atender as necessidades nossas. Floripa é uma cidade que passou por várias alterações, né? Os mais antigos podem falar muito mais das mudanças que ocorreram, aterramento, né? A construção das pontes, toda a Bahia Sul construída devido ao aterro, né? A Beira-Mar Norte também, mais próximo da gente aqui, né? Mais recente, a Beira-Mar Continental, que também houve um processo de aterramento, né? Então isso tudo faz com que aconteça de mudanças na nossa paisagem, certo? E aí na questão número 1, ele pede para observar as imagens e mostrar as paisagens antes e depois. Ele ressalta pra gente aqui, tá? É nessa página que eu estou, tá bom, gente? Aí ele pergunta assim, que tipo de transformação ocorreu no espaço retratado pelas imagens representadas? Todas as mudanças que ocorreram nas paisagens ali foram construções, foram modificações. Então, boa parte é construção. Então, ela retrata ali muitos elementos culturais, né? Que é o que ele aparece bastante pra gente, tá? Na B, ele diz assim, descreva as transformações ocorridas antes e depois na Avenida Beira-Mar em Vitória, no Espírito Santo. Então, as duas primeiras imagens aqui mostram uma imagem antiga do Espírito Santo, né? O estado do Espírito Santo, e a mais atual. Então ele pergunta que mudanças ocorreram nessas imagens. Assim como a gente aqui em Floripa também, com a Beira-Mar Norte, a própria Beira-Mar do Estreito, novas construções aconteceram de prédios principalmente, né? A parte comercial foi aterrado, então houve toda a construção, a produção das avenidas, né? Então houve toda uma infraestrutura composta ali naquela área. E em Espírito Santo, ali em Vitória, não foi diferente, tá? Então houve novas construções de prédios, de moradias, de comércio e avenida também que foi feito, aterraram para poder fazer a avenida ali nesse espaço, tá? Então exatamente é isso que ocorreu de transformação. Na C pergunta, que tipo de transformação ocorreu no canal Paco em Manila, nas Filipinas, tá? Então é referente a essas imagens aqui de baixo, essas duas imagens. Aqui, gente, o que a gente percebe? Que a poluição, principalmente, é algo que ressalta muito nessa imagem. Então, além das construções, né, além das áreas de moradia que ali mostra pela imagem, a poluição, o lixo, né, que a própria sociedade, a própria população fez aquilo ali. Então é uma transformação que ao mesmo tempo nos deixa, né, triste pelo fato de estar trazendo uma consequência ambiental bastante grave ali, bastante séria, tá? Então é algo que é para se pensar hoje, né? A gente pode transformar, dependendo da necessidade, sim, mas não vamos, né, acabar com a natureza, não vamos destruir, temos que cuidar o tempo todo também, tá? Depois, a número 2, ele vem trazendo novamente as imagens e pergunta assim, você considera que essas imagens retratam paisagens? Por quê? Lembrando a definição de paisagem, que eu falei para vocês na live. A gente falou da live o que é região, o que é território, o que é lugar, o que é paisagem. Paisagem é tudo aquilo que a minha visão alcança, é o que eu estou vendo. Então, se eu estou vendo ali toda a construção, um parque, parece um parque, né, com vegetação, é uma paisagem. Se eu estou vendo ali no lado várias construções, né, vários elementos ali, um agrupado no outro, independente se é construído ou natural, é uma paisagem, tá? A partir do momento que a minha visão alcança, eu estou visualizando elementos, é uma paisagem, tá?
de acordo com aquilo que a gente viu de definição que o próprio livro traz para vocês, tá? Então, os dois são paisagens, sim, tá? Aí você pode ressaltar até as características que vocês estão observando pela imagem, já que a paisagem é aquilo que nós estamos vendo, que a nossa visão alcança, certo? A número 3 é para completar, diz assim: a paisagem é qualquer fragmento de um lugar. Lugar é fragmento de uma paisagem, gente, tá? Pensa no nosso planeta, quantos fragmentos que tem, tá? Eu me refiro a um lugar, certo? E a número 4 diz assim: representa um espaço dividido e classificado de acordo com um determinado critério. Esse critério pode ser cultural, quanto ele pode ser climático, econômico, histórico, independente qual seja o critério. Quando eu divido um território com características semelhantes, eu estou me referindo à região. Eu dei alguns exemplos para vocês na live da semana passada. Então, tipo a região sul, nós temos 3 estados aqui na região sul. Se eles estão numa mesma região, a questão da localização que é semelhante está muito óbvio. A colonização europeia foi nos 3 estados, tem semelhanças na questão econômica, certo? Então, isso faz com que eles fiquem tudo dentro de uma mesma região, tá? Então, quando diz ali, representa o espaço dividido, classificado de acordo com um critério, eu estou me referindo à região, que daí esses critérios, o que estiver dentro dessa região, as características são semelhantes. Ok, gente? Essa foi a nossa correção de hoje, tá? Agora, o que a gente tem que relembrar? No COC 3, a professora vai folhear aqui algumas páginas, tá? Porque eu estou numa sala de aula, apesar de eu estar em casa, mas eu estou numa sala de aula, porque estou falando com meus alunos através da telinha, mas estou, né? E aí, a gente viu sobre, então, espaço geográfico, região, lugar, paisagem, o que é território, mas vimos também o que é paisagem natural e cultural, tá? E só ressaltando para vocês, depois ele vem comentando lá no módulo 21, 22, 23 e 24 da página 243 do COC 3. Eu sei que vocês acabaram de terminar a correção. Volta algumas páginas atrás aí do COC 3 para a gente só fazer um comentário breve e depois eu vou mostrar algumas imagens e comentar junto com vocês essas imagens, tá? Mas aqui ele fala, a paisagem transformada, o ser humano em interação com a natureza. A partir do momento, eu comentei já isso com vocês, a partir do momento que na última era cenozoica, a espécie humana apareceu ao nosso planeta, ela vem transformando o tempo todo. E como eu falei, as transformações muitas vezes por necessidades, né? A população vai aumentando, as necessidades vão aparecendo. Então, o planeta se transforma constantemente. Então, essa transformação, muitas vezes, elas são positivas, mas podem ser negativas. Como ali na socialização que a gente fez, uma das imagens tinha muito lixo, né, em uma das questões. E é uma consequência ruim. A partir do momento que se transforma, vamos transformar positivamente e não negativamente. Né? Então, a poluição é uma característica e é uma preocupação. Tá? Então, o que eu quero repassar para vocês? Que é importante a transformação em determinados pontos, mas uma transformação consciente, né? Positiva, realmente de acordo com aquilo que a gente necessita. Tá? Então, com a presença da espécie humana, da ação humana, o nosso planeta, o nosso espaço geográfico, ele vem se transformando constantemente. Certo, gente? Eu vou passar algumas imagens para vocês e vou explicando um pouco sobre ele, ok? Turma, agora é o seguinte, como eu estava falando antes, na nossa live da última aula de semana passada, a gente começou com a construção do espaço geográfico. Então aqui eu coloquei algumas imagens para nós relembrarmos, mas também não esquecer de outros detalhes que eu quero reforçar com vocês. Então, a gente comentou que o espaço geográfico é o espaço onde vivemos. Então, o nosso planeta Terra é um espaço geográfico,
certo? E que vai apresentar uma variedade de paisagens constituída nesse planeta. E lembrando que a gente viu a paisagem natural, sendo ela, estou apontando aqui para vocês, toda ela constituída de elementos naturais. Então tem a parte rochosa aqui, que a gente fala muito no comum, como as pedras, toda a parte da vegetação, a parte dos rios, né? Ou se for uma área de lago, a parte montanhosa também apresentando aqui na imagem para vocês. Então essa imagem nos caracteriza somente uma paisagem natural, que como a gente já viu na nossa live, paisagem natural ela só tem elementos naturais. A natureza se criou, se formou e ficou constituída desta maneira, certo? Mas também vimos a paisagem cultural. Já a paisagem cultural, o que nós percebemos? Que houve alteração pela ação humana. Então, vou marcar aqui para vocês novamente. Eu tenho a ponte, eu peguei bem a imagem da nossa cidade. A ponte Hercílio-Luz, né? O forte que tem ali embaixo da ponte, toda a parte continental lá atrás, com prédios, né, casas, comércio. Aqui, logo na sequência, temos a Beira-Mar Norte. Então, é uma paisagem que eu vou ver, obviamente, alguns elementos naturais, como a questão do mar, mas eu tenho muita construção. Aqui mostra pra gente que a ação humana ela ficou muito forte nessa paisagem. Ou seja, aos poucos ela foi se alterando, ela foi se modificando. E como eu sempre falo, e falei para vocês desde da semana passada na nossa live, que a paisagem ela vai se transformando de acordo com as necessidades. É lógico que muitas das alterações não há necessidade de serem feitas, mas as construções, moradias, prédios e vários outros meios construídos pelo homem, ela teve a ação humana, mas muitas vezes por necessidade. Então a gente não pode esquecer que a paisagem ela está sempre se transformando, sempre se alterando, tá? Ambientes totalmente naturais, podemos dizer que são poucos hoje, e aquelas que tem nós temos que conservar o máximo. Outro detalhe que a gente não pode esquecer, essa paisagem aqui é uma paisagem rural, porque eu tenho as plantações, estão vendo? Eu tenho a casa, que no caso é onde vai guardar todos os equipamentos necessários para o plantio, até mesmo pode ser a residência do próprio agricultor, né? Mas eu tenho aqui as árvores, eu tenho outras casas lá no fundo. A própria plantação, ela não é natural. Ela foi construída. Então, uma área rural, uma paisagem rural, ela foi construída, ela foi modificada. A plantação não nasceu ali, um cultivo de alface, de cenoura, o que for, tá? Ali o homem, ela irriga, tira a vegetação, irriga o solo, faz todo o tratamento, coloca a semente, faz todo o tratamento do cultivo para então colher. E tem algumas construções espaçadas uma da outra, mas existe. Então, isso aqui, a paisagem rural, eu não posso dizer que é uma paisagem natural, como a gente viu na imagem anterior. Ela é uma paisagem alterada, construída, certo? Aí eu tenho, agora sim, uma paisagem urbana, uma área urbana, ou podemos dizer que é uma paisagem cultural, certo? Porque ela foi alterada. Eu colocando paisagem cultural ou colocando uma área urbana, eu estou falando dos dois, certo? Então, aqui, nada mais, nada menos, ela é tanto uma paisagem cultural quanto uma área urbana, porque eu estou vendo aqui, ó, vários prédios, podendo ser comerciais ou residenciais, avenida, né? Algumas casas mais ao fundo, certo? Então, isso aqui é uma paisagem cultural, mas também podemos chamar que é uma área urbana, diferente da área rural. A área rural ela é mais pacata, ela é mais tranquila. O número de pessoas que vivem numa área rural é bem menor que uma área urbana. A área urbana ela é muito mais agitada, mais acelerada, com muitas atividades, né? Além das moradias em si, toda a parte comercial, até mesmo algumas indústrias, né, supermercado, enfim, toda aquela parte que acaba gerando uma circulação maior de pessoas, né, para trabalhar, para comprar, para adquirir coisas, né, enfim, toda aquela característica que a gente sempre fala, certo? E é onde nós vivemos, a gente vive numa área urbana,
que nada mais, como eu falei, é uma paisagem cultural. Ela foi intensamente modificada, certo? Aqui eu coloquei uma outra paisagem, mas aqui vem a ressalva a ser feita, que é uma paisagem que ela foi alterada, infelizmente uma alteração que trouxe danos muito graves na questão ambiental. Então, o acúmulo de lixo, tem um barco ali, né, beirando o rio, mas o lixo que está jogado nesse rio é muito grande. Além do lixo, a contaminação que causou na água. Então, isso acabou trazendo um dano ambiental gravíssimo. E a gente sabe que muitas das alterações acabam afetando o meio ambiente, que é isso que eu queria alertar para vocês nesse módulo seguinte do que a gente viu da live semana passada. Que as transformações acontecem, é lógico, vocês vão ler o texto, ele vai estar reforçando isso o tempo todo, mas as alterações têm que ser conscientes, necessárias. A partir do momento que eu trago uma alteração negativa, isso traz uma consequência muito ruim à sociedade que vive ao redor dela, certo? Viram as imagens? Deu para entender um pouquinho melhor e relembrar um pouquinho melhor sobre o assunto? Então, a professora buscou ali, através das imagens que a professora coletou na própria internet, que vocês podem estar visualizando outras, pesquisando outras também, e tentar deixar um pouco mais claro para vocês esse assunto. Ele é muito fácil, muito tranquilo, mas requer assim, uma atenção, uma leitura. Agora em casa faça uma leitura referente a esses assuntos que a gente trabalhou, certo? Que é bem importante a gente estar sempre dando aquela retomada sobre alguns aspectos, tá? Com certeza, na próxima live que a gente tiver durante essa semana, a professora vai estar continuando, vai dar essa retomada desse assunto do vídeo aula e complementa com outro assunto que vem na sequência, tá? O próximo assunto continua sobre paisagem, mas aí mostra as transformações que ocorreram. Então, por exemplo, se vocês tiverem fotos antigas de Floripa e foto recente, já vão separando, deixa aí separadinho em casa que de repente a gente pode fazer alguma atividade referente a isso, tá? Porque o próximo assunto ele vai tratar bem dessas mudanças mesmo que ocorreram nas paisagens. E Floripa tem muita coisa que mudou, né? Os antigos, como a gente fala, não tão antigo assim, né? Mas lembra de muitas transformações, muita coisa que aconteceu na nossa cidade de construção, né? De modificação, tá bom? Agora eu quero que vocês anotem, por favor, de deveres. Vocês vão fazer do COC 3 as páginas 254, 256 e 257. Repetindo, anota, não esqueça, por favor. Eu tô aqui repetindo para vocês agora. COC 3, página 254, 256 e 257. Essas páginas aqui, eu quero que depois de respondida, vocês encaminhem para a professora. Ou pelo Clipe Escola, tá? Bata foto, tenta colocar mais próximo possível para que eu possa entender a resposta também, ficar legível. Ou pelo meu WhatsApp, que eu já disponibilizei também, ou pelo meu e-mail, tá? Que também já foi disponibilizado. Então, tem esses 3 meios aí que vocês podem, durante a semana, estar encaminhando para a professora, tá bom? Então, de deveres, página 254, 256 e 257 do COC 3. Certo, gente? Fotografa, registra e essas páginas aqui eu quero que vocês me encaminhem para que eu possa colocar aqui no meu diário, tá tudo certinho, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.